Glória a Deus. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Mas eu tenho uma mensagem para você. Conta-se que em uma guerra, um soldado foi duramente ferido, barbaramente, gravemente ferido. Ele estava em um local onde as condições hospitalares não eram as melhores, e ele estava quase que desfalecendo e sentindo muitas dores, e havia pouco recurso, medicamentos. E esse soldado então, já não suportando mais a dor, ele chamou o médico e disse: olha, eu estou dando trabalho para vocês. Vocês têm mais pessoas que estão em condições de guerra para cuidar. Aplica uma injeção aqui para que acabe esse sofrimento, para que eu morra. E aí vocês não vão ficar perdendo tempo comigo. E aí o médico daquele hospital militar, no campo de batalha, disse assim: olha, eu não tenho autorização para fazer isso. Eu vou falar com o general. Foi: então fale. O general veio e disse: olha, eu não tenho autorização para fazer isso, eu preciso falar com o rei. Foi: então fale com o rei. Então mandaram um telegrama para o rei, explicando a situação e o desejo daquele soldado de acabar com o sofrimento e de deixar os outros irmãos na batalha. E aí então, queridos, passou um tempo, aquele homem sentindo muitas dores, e todos os dias ele perguntava para os médicos, enfermeiros ali daquele hospital de campanha. E aí chegou alguma resposta? Não, ainda não chegou. No outro dia ainda não chegou. E até que um dia, olha, chegou a resposta, chegou uma carta do rei hoje. E ele falou: por favor, qual é a resposta? Falou: olha, alguém vai trazer, o comandante vem pessoalmente aqui para ler a carta. Então chega o comandante, a sua comitiva, aquele soldado já ali quase que desfalecendo, com dores, fraco, havia perdido muito sangue, querendo colocar um ponto final no seu sofrimento. O comandante abre a carta e está escrito: o rei manda dizer: eu preciso de você. O rei manda dizer: eu preciso de você. E aí, diante daquela carta, o comandante disse: você não tem outra saída. Ou você se recupera, ou você se recupera. Aquelas palavras, irmãos, foram um combustível de ânimo e força para aquele soldado que milagrosamente começou a se recuperar. E quando menos esperavam, ele estava de volta aos campos de batalha. Tem um recado para você hoje. O rei manda dizer: não desista, não pare de lutar. Eu preciso de você. Ele precisa de você. E Deus veio me trazendo alguns textos, e eu quero compartilhar com você, porque o rei precisa de você. Lá em Mateus capítulo 9, verso de número 37, nós vamos ficar bastante hoje em Mateus e depois em Lucas. O rei precisa de você, porque certa vez ele estava com seus discípulos, e eles olharam para os campos, e os campos já estavam prontos para a colheita. Em Mateus 9:37, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, está em Marcos, tá? Mateus 9:37, ele vai dizer assim, aleluia. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande,
tem muitas vidas para serem colhidas, tiradas das trevas e trazidas para a luz, mas os trabalhadores são poucos. E o verso de número 38, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. O rei precisa de você. Jesus hoje, nesta noite, colocou no meu coração que Ele tem duas necessidades hoje, e você pode ajudar a suprir a necessidade do rei. A primeira necessidade é você. Ele não abre mão de você, Ele precisa de você, Ele conta com você, e eu vim convocá-lo nesta noite para esse grande desafio. Os trabalhadores são poucos, a seara é grande. Irmãos, cada dia que passa, mais e mais pessoas me procuram, dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E nós podemos ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas. Segunda necessidade de Jesus hoje, que você pode respondê-lo, e eu sei que você pode. Ele precisa da sua casa. Ele precisa da sua casa. Ele precisa de você, e Ele precisa da sua casa. Olha o que diz esse texto aqui, queridos, de Lucas, capítulo de número 19, do verso 1 ao 10. Conta a história que Jesus estava entrando em Jericó, atravessando a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cobradores de impostos, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele procurou ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e ele era baixinho, era de pequena estatura. Então ele teve uma ideia. Ele falou o seguinte: eu vou subir nessa árvore. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro. Sicômoro, algumas traduções dizem figueira, porque Jesus havia, a fim de vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. Queridos, e de repente, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, desça depressa, porque hoje eu estou precisando da sua casa. Zaqueu, desce, hoje eu preciso ficar na sua casa. Hoje a sua casa vai ser muito útil para mim. E aí então Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com... Ontem nós tivemos um celulão em casa dos jovens, PGzão dos jovens. E queridos, que alegria poder receber a primeira reunião oficial do ano na minha casa, né? Irmãos, é muito satisfatório, é trabalhoso, né? Minha esposa lavou ali a área. Eu vim aqui na igreja, eu sabia que ia dar pelo menos uns 30 jovens, eu não tenho 30 cadeiras. Vim aqui na igreja, peguei alguns emprestados, pegamos uma jarra, né, grande ali de água, tá? E deixamos o ambiente preparado. Que alegria saber que Jesus precisou da minha casa ontem, eu pude atendê-lo. Queridos, Zaqueu recebeu com alegria. Verso de número 7 diz assim: todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador.
E aí então, irmãos, Jesus dá uma resposta. Zaqueu, por sua vez, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que eu entendo, irmãos? Por que, pastor, Jesus precisa da minha casa? Jesus precisa da sua casa porque Ele quer colocar muita coisa em ordem lá dentro. Nesses dias nós temos cantado muito, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. E tem outra canção que fala assim: Senhor, essa casa é sua. E ele diz assim: mude as coisas de lugar, coloque em ordem. Jesus, Ele quer entrar na sua casa, Ele precisa da sua casa, Ele precisa de você, e Ele quer colocar em ordem o que está em desordem, o que está bagunçado, o que está fora do lugar, o que está no lugar errado. Esse homem, ele tem algo mudado dentro dele. Irmãos, para alguém, um homem rico falar: vou dar metade do que eu tenho para os pobres, é porque algo aconteceu. Sim ou não? É porque algo aconteceu, irmãos, e não foi humano, foi divino. Para esse homem falar assim: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, é porque algo aconteceu. Ainda mais quando se trata de dinheiro, né? Nós sabemos como nós somos. E aí, queridos, Jesus entra na casa de Zaqueu. Quando Jesus sai, verso número 9, Jesus diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus quer, Ele precisa de você e da sua casa, porque guarde o que eu vou te dizer: casa é lugar de salvação, cura e libertação. Amém? A sua casa será palco de salvação, cura e libertação, nas mãos de Jesus. Ele só precisa de uma casa. E Ele disse assim: olha, está aqui. Eu entrei aqui, eu vim dar um jeito. Jesus gostava de estar nas casas, irmãos. Casa é lugar de cura, libertação e salvação. Tinha um lugar que Jesus, tinha uma casa, que Jesus se hospedava. Esse lugar chamava Cafarnaum. Cafarnaum era onde morava Pedro. E Jesus então adota a casa de Pedro como a sua casa. E sabe por que Jesus precisa da sua casa? Porque Ele não tem. Uma vez os discípulos chegaram e falaram: mestre, nós podemos segui-lo? Ele falou: se vocês quiserem pode, mas as raposas têm o seu covil, tem a sua cova, os pássaros têm seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Aliás, eu preciso daquilo que vocês têm. E Pedro então, ele abre a porta da sua casa para Jesus. Olha o que diz o texto, quando Jesus, lá em Marcos 29, Melri, até o 31, quando Jesus entra na casa de Pedro, Jesus vai para Cafarnaum. Esse texto é muito legal, que ele cita 2 lugares que Jesus ia muito. Primeiro a sinagoga, depois ele saía da sinagoga, ia para a casa de Pedro. Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Simão é Pedro, tá? E chegando lá, verso número 30, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram notícia para Jesus. E Jesus, irmãos, não consegue. Jesus ele tem um costume, ele não consegue ver nada fora do lugar,
E ele não consegue ver ninguém doente numa casa e ele não faz nada, ele não fazer nada. Ele fica incomodado. Ele coloca as coisas no lugar, como ele fez lá com Zaqueu. E aí ele entra lá no quarto dela. Olha só o verso 31. Aproximou-se, pegou na mão dela. Eu fico imaginando, né, esse gesto carinhoso. Pegou na mão dela, falou: vem, levanta. Quando a febre viu que era Jesus, a febre, ó, não é boba, né? Foi embora, desapareceu. E ela passou a servi-lo. Ei, Jesus quer nos curar para servi-lo. Amém? Nós somos curados para servi-lo. Nós somos curados para curar. Nós somos libertados para libertar. Nós somos restaurados para restaurar. Jesus, Ele quer fazer isso. Ele quer colocar em ordem. Ele quer trazer cura, libertação. Sabe, tudo aquilo que nos prende, nos aprisiona. E eu estou falando de coisas externas, de vícios. Eu estou falando de coisas internas, prisões emocionais. A pessoa está cheia de potencial, cheia de vigor. Ela pode fazer algo extraordinário, mas ela fica ali se diminuindo. Sou pobre, sou feio, não consigo, não tenho capacidade, não vai dar certo. Eu não consigo, eu não tenho esse dom. Claro que tem, claro que você pode, claro que você consegue. Deixa Jesus te curar, deixa Ele te restaurar. Eu vou usar a expressão que eu usei domingo passado: para de lamber as feridas. Ele a curou e ela passou a servi-lo. Ele vai restaurar, colocar em ordem, curá-lo totalmente, curá-la totalmente, e você vai servi-lo com alegria, em nome de Jesus, amém? E ela passou a servi-lo. Sabe o que significa a palavra Cafarnaum? Era o nome da cidade, da aldeia, da região onde Pedro vivia. Olha, irmãos, que significado: lugar tumultuado, lugar de desordem. Aí eu entendi porque que Jesus não saía de Cafarnaum. Porque Jesus ama um desafio. Ele ama entrar no tumulto e colocar as coisas em ordem. Ele ama entrar no lugar, irmãos, que está em desordem, e colocando as coisas no seu devido lugar. Ele sai da sinagoga. Eu disse hoje de manhã, para me aparecer um pouco, né? De manhã eu me apareci 2 vezes. Eu falei que eu estive lá em Jericó, e aí o ônibus passou, né, por alguns lugares. O Odirley estava no ônibus, e aí ele mostrou de longe. Foi uma passagem rápida. Jericó, irmãos, é uma região palestina, tá? Tem 3 regiões dentro do país de Israel que é a autoridade palestina. Então, uma é Belém, que fica perto de Jerusalém. Outra é Jericó, e a outra é Gaza, onde está em guerra, um lugar distante, bem no sul de Israel, perto do Egito. Nós nem chegamos perto de Gaza, mas nós entramos em Jericó e dormimos em Belém. E aí ele mostrou, falou: olha, lá atrás, aqueles escombros, ali, segundo a história, os historiadores, é a muralha de Jericó, antiga, segundo estudos científicos, e a gente viu de longe. Aí ele falou: agora eu vou parar diante de um sicômoro. Só que nós não temos tempo, nós estamos atrasados, não vai dar para descer, né? Porque eu queria descer e subir no sicômoro e cantar a música: como Zaqueu, quero subir. Só que é tudo cercado. E aí vieram os meninos, Odirley, não sei se você lembra, na porta do ônibus, e começaram a vender umas castanhas. E aí eu perguntei para o guia, eu fui na frente do lado do guia, né, enchendo a cabeça dele. E aí eu falei: o que é isso? Ele falou: é o fruto do sicômoro. E aí eles pegaram, irmãos, é tipo amendoim, só que muito mais gostoso. Eles torraram, é crocante, irmãos, uma delícia. E eu peguei ali, comprei uns pacotinhos e já distribuí no ônibus. Consegui trazer um para casa, trouxe para meus filhos: olha, vocês vão comer o fruto do sicômoro.
Mas eu desejo do fundo do meu coração que um dia você esteja lá para experimentar, amém? Queridos, Jesus, ele passa e entra em Cafarnaum. Em Cafarnaum foi descoberta uma sinagoga do ano 1000 depois de Cristo, mas debaixo das escavações dessa sinagoga havia uma outra sinagoga datada ali do ano 300. Então, possivelmente, aquela sinagoga é esse lugar do texto. Saindo da sinagoga, ele foi para a casa de Pedro. Aí a gente anda uns 50 metros ou 100 metros e você chega num lugar que as escavações mostram que ali foi comprovado através de achados que ali era uma igreja cristã, naquela casa. Provavelmente aquela era a casa de Pedro. Provavelmente Jesus esteve ali. Eu pedi para Carol pela manhã separar umas fotos, ela deixou aí, né, Melry? E aí, irmãos, olha que legal, assim, são achados arqueológicos, né? Ali através de escavações. Em Israel todo dia se descobre algo que comprova mais ainda a Bíblia. E aí, queridos, olha só, uma foto aérea. Ali atrás é o Mar da Galileia, tá? Então, literalmente, Cafarnaum era uma cidade à beira do Mar da Galileia. A casa de Pedro, ela não era grandona, bonitona assim não. Aqui em cima do achado ali, construíram uma igreja cristã, tá? Então é uma igreja ali. E aqui é a sinagoga, tá, irmãos? E ali em volta da sinagoga são os achados, o vilarejo ali, Cafarnaum, muitas casas. E tudo indica que aquela redonda ali embaixo era a casa de Pedro. Tem mais foto, Nélia? Cafarnaum. Vocês vão ver Jesus muitas vezes em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus estava na casa de Pedro. Olha aí os achados. Pode passar. Isso aí é debaixo da igreja, ó. E aí em volta os vilarejos, as casas na época, né? Isso, obrigado, Mel. Em Cafarnaum acontece uma outra experiência. Quando Jesus estava em casa, queridos, quando Jesus estava nesse lugar de desordem, nesse lugar tumultuado, acontece algo. Eles trazem um paralítico até Jesus. Trazem um paralítico e eles colocam pelo telhado. Jesus também precisou da casa de Mateus. Mateus, assim como Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. E Mateus, ele era um cobrador de imposto. Ele era um publicano. Então, queridos, para vocês entenderem o que o cobrador, quem assiste The Chosen vai entender bem. Quem era o cobrador de imposto em Israel? Era um judeu que pegava dinheiro do seu povo e mandava para Roma. E os judeus não aguentavam mais ser dominados por Roma. Então, irmãos, eles eram classificados como traidores, como pessoas que não eram dignas de serem judias. Como pode um judeu trabalhar para Roma, tirar dinheiro do povo e mandar para fora? Então eles classificavam os publicanos assim: prostitutas, pecadores, e abaixo das prostitutas, dos pecadores, vinham os publicanos. Último nível, no subsolo do inferno, estavam os publicanos. Esse camarada que Jesus chama, Mateus 9, verso número 9, meu. Até o verso número 12. Jesus, quando Jesus saiu dali,
um homem chamado Mateus estava sentado na coletoria, e ele disse: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Verso 10. Estando Jesus à mesa, na onde, irmãos? Jesus estava à mesa? Na casa de Mateus. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares com Jesus e com seus discípulos. Porque, irmãos, um pecador atrai facilmente outro pecador. Principalmente quando ele diz assim: olha, eu achei alguém que me perdoa, eu achei alguém que me cura, que me liberta, que me restaura. Eu estava na mesma vida que você, vamos ouvi-lo. E ele dá um jantar. E aí Jesus precisava de uma casa, e Mateus falou: Senhor, a minha casa está de portas abertas. Jesus falou: então vamos fazer um jantar lá. Bora, fechou, fizeram. Verso 11. Vendo isso, os fariseus, os santões da época, os religiosos, eles perguntavam para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aí o verso número 12, Jesus ouvindo diz: os sãos não precisam de remédio, nem de médico, mas sim os doentes. Eu vim para quem está doente, porque eu quero curar, libertar e salvar. A sua casa pode ser um lugar de cura. Ontem, conversando com um casal, eu me lembrei da conversão dos pais do pastor André. Compartilhei com eles o testemunho. Sabe onde a família, irmãos, que era de uma outra religião, se converte? Na garagem da casa do pastor Francisco, no quarto plano. Não existia Boas Novas ainda. Ele vai ali, enquanto se constrói a capela, ele faz o culto na varanda, na garagem da sua casa. E os pais do pastor André se convertem. Era de uma religião pesada. E hoje 2 filhos são pastores. O pastor Marcelo lá em Rondônia, o pastor André aqui na CB Paz. Família toda cresceu no Evangelho. Onde que aconteceu a salvação, a cura, a libertação, irmãos? Você não tem ideia do que pode acontecer numa casa. Como que Deus responde oração nas casas? É impressionante. Se nós pegarmos testemunhos de orações respondidas nos pequenos grupos, você vai ficar impressionado. Eu quero desafiá-lo hoje. Jesus ama desafios. Ele ama lugar que está em desordem, que está tumultuado. Ele coloca as coisas no lugar. E Jesus também, quando é convidado, ele vai para a casa das pessoas. Lá em Mateus 9, tem um chefe da sinagoga, aquela mesmo que Jesus ia estudar a Bíblia. No verso de número 23, Jairo, ele diz assim: Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos, eu pulei para resumir o texto, e ela está enferma, o senhor pode me ajudar? Jesus falou: claro que eu posso, vamos lá para a sua casa. Então Jesus, ele chega na casa de Jairo, só que enquanto eles estavam indo, eles recebem uma mensagem: olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Aí Jesus falou: calma, não temas, creia somente. E chegando lá na casa, Jesus, tendo chegado na casa de Jairo, vendo os tocadores de flauta, o povo alvoroçado, Jesus disse o seguinte: gente, verso 24, saiam daqui, porque a menina não está morta, ela está dormindo. Com esse chororô, vocês vão acordá-la. E eles riram dele. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João,
Quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela... Acho lindo esse gesto de Jesus, né? A sogra de Pedro, levanta, sogra, do Pedro, né? Dizem as más línguas que Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Estou aqui falando isso com a minha sogra presente. Que maldade, minha sogra. Absurdo, né? Ele pega a menina pela mão, uma criança de 12 anos, e ele diz: menina, levante-se. Queridos, e a menina se levanta. Eu vejo Jesus nessa noite pegando as meninas pela mão, está dizendo para elas: levante-se no meio dessa geração. Essa geração que se corta, essa geração que suicida, essa geração depressiva, essa geração sem valores, sem pudor, sem princípio, sem perspectiva. Jesus está olhando, está dizendo: menina, se levante no meio dessa geração e vem para a vida, vem viver, vem mostrar para essa geração que é possível ser feliz, sem drogas, sem bebidas, sem ser escrava do sexo. Levante-se. Ei, jovens, nós vamos dar um start na sua vida essa semana que vem. Vocês irão se levantar, vão se levantar, irmãos, neste mundo que está prostrado, que está caído. Só deixa Jesus te pegar na mão, amém? Trazer para perto dele, e você vai ver como tudo vai ser diferente. Eu quero finalizar. Nós vamos para o final aqui. Quero chamar o pessoal do louvor. Eu comecei dizendo que Jesus precisa de você, e Jesus precisa da sua casa. Pastor, por que eu estou pregando por que você está pregando essa mensagem? Porque essa semana nós retornamos para os lares. Olha, aleluia. Nós estamos retornando para as casas, irmãos. Lugar de milagres, lugar de amizades. Serão quase 50 reuniões ao longo desse ano. Eu não quero perder nenhuma, porque eu sei que Jesus vai estar lá. Jesus ama estar nas casas, irmãos. Eu pulei vários textos aqui que Jesus entrou na casa da pessoa, na vida da pessoa. E eu quero dizer para o Senhor que a minha casa está de portas abertas. Aliás, Ele mora lá. Aquela casa é dele. A nossa família é dele, a nossa vida é dele. Nós não temos nada, irmãos. É igual Pedro. Levaram um paralítico e arrebentaram o telhado da casa, estragaram, deram prejuízo. Eu disse hoje de manhã, irmãos, receber pequeno grupo em casa dá trabalho. Às vezes a criança derrama suco no sofá, leite, risca a parede, faz bagunça, irmãos. Mas é recompensador. Amém? É recompensador. Senhor, pode usar a minha casa. Pedro falou: Senhor, pode usar a minha casa. Arrebentar o telhado. Mas, irmãos, ver um paralítico sair andando não tem preço. Não tem telhado que pague isso. Não é verdade? Eu quero convidar alguns soldados que já estão na batalha comigo há muito tempo. Melry ô Melry, você está alinhada hoje, hein? Você orou e jejuou essa semana, né? Só pode, hein? Glória a Deus.
Quero convidar aqui todos os líderes de célula e auxiliares que estão aqui para vir aqui na frente. Soldados de longo tempo de batalha. Falou? Olha só, gente, tanto de guerreiros e guerreiras do Senhor. Nem todos estão aqui. Alguns vieram pela manhã. Líderes, pode vir aqui para o meio, né? Isso. Vamos fazer uma linha bonita aqui. Vem aqui, meu amor. Isso. É bonita, né, gente? Quer vir do meu lado aqui? Não? Tá bom. Ela é humilde. Ela ama ficar abaixo de mim. São os guerreiros. Alguns estão nessa batalha comigo há 5, 10, 15 anos. Outros estão há mais que isso, lá da Boas Novas já. Essa guerreira está lutando comigo há 24 anos. Guerreira, né, irmãos? Guerreira. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Nós vamos entrar nas casas e Jesus vai enviá-los. Se você identificou que o seu líder não está aqui, do seu pequeno grupo, nem o seu auxiliar, você pode vir representar. Em nome de Jesus. Melry, coloca para mim Lucas 9, de 1 a 5. Queridos, esse ano está leve liderar, viu? Jesus convocando os 12. Jesus convocando os líderes da CB Paz. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E também poder e autoridade para curar doenças. Amém? Está leve esse ano, hein? Poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças. E o texto de Marcos diz: para ressuscitar mortos, se for necessário, amém? Tendo Jesus também os enviou a pregar o evangelho do reino e curar os enfermos. Verso de número 3. Disse Jesus: não levem nada para o caminho, nem bordões, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Verso de número 4. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali o tempo que for necessário. É claro que Jesus está falando num contexto de aldeia, tá? Até vocês saírem daquela aldeia, vocês vão ficar naquela casa. Amém? Vocês vão focar na casa dos membros do seu grupo. Tá bom? Não vai sair não, foca ali. O milagre vai acontecer ali. Amém? Verso número 5. Onde quer que não receberem vocês, ao sair daquela cidade, sacudam o pó do pé, tudo bem. Melry, Lucas 10, de 5 a 7. Primeiro ele dá uma missão. Agora ele dá uma tarefa. Ao entrarem numa casa, vocês vão dizer aqui: a paz seja nessa casa, amém? Amém? Ao entrar na casa, você chegou a paz. Pode estar uma Cafarnaum, pode estar uma desordem, pode estar uma bagunça. Você pisou lá, haja paz sobre essa casa, a paz chega, amém? Irmão, sabia que eu tenho esse costume de fazer isso nos lugares que eu entro?
Ainda mais se eu perceber que o ambiente está pesado, né? Assim, vou numa pizzaria e às vezes tem pessoal meio alterado. Um exemplo. Fala, Senhor, derrama tua paz neste lugar. Amém? Verso número 6. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, irmãos, ela não fica vagando igual uma alma penada. Ela procura os corações certos. Porque tem gente que não ama a paz, mas vão aprender a amar, amém? Através da sua vida. Pode ficar tranquilo, pode falar, haja paz sobre essa casa, amém? E se ela bater lá e voltar, ela volta sobre a sua vida, amém? Você pode fazer isso pela sua empresa, na sua casa, no seu casamento. Comunidade Batista da... Não é à toa que Deus nos deu esse nome, irmãos. Eu sou apaixonado por esse nome. Verso de número 7. Aqui é forte, eu vou parar, ó. Fiquem na mesma... A minha tradução, ó, fiquem na mesma casa. Aleluia. Cadê o Leandro? Ô Leandro, cadê o Wellington? Tá aí ou não? Tá aí? Aleluia. Ó, se cumpriu isso aqui ontem na minha vida, hein? Eu fiquei na mesma casa, comendo e bebendo, ó. Rapaz, é que eu fui fazer uma visita ontem, tinha uma janta lá, irmão. Se eu fosse vocês, a gente ia todo mundo para lá depois do culto. Se estiverem bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador diga o seu salário. Opa, agora igreja, eu vou encerrar agora. Não fiquem mudando de casa em casa. Deixa Deus te usar onde você está, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus nos trata através agora de diferenças. É o ferro que afia o ferro. Queridos, às vezes a pessoa, não quero mudar, não estou legal aqui, eu vou para outra. Não, fica na mesma casa e você vai ser abençoado ali, naquele grupo, naquele PGM, amém? Haverão curas, haverá libertação, haverá milagres. E o último verso para eu orar, vamos ficar em pé, igreja? Depois nós vamos cantar, encerrar cantando essa canção, Há Lugar na Casa. Mas o último verso, Melody, é João 20, verso de número 21. Jesus está dizendo para vocês, líderes, auxiliares, Jesus está dizendo para você essa palavra, receba no seu coração. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio para multiplicar, para discipular, para alcançar vidas, para restaurar famílias. Deus está enviando, Ele conta com você. O Rei precisa de você. E a sua casa pode ser um lugar de milagres, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada líder, pela vida, Senhor, de cada, ó Deus, auxiliar, futuro líder em treinamento. Pai Santo, eu quero te agradecer por cada membro, ó Deus, desses pequenos grupos que estão aqui, Senhor, ó Deus, que participam, que nos honram, ó Deus, com a sua presença. Nós estamos voltando para as casas, mas nós vamos voltar não com a nossa força, com a força do braço, mas nós vamos voltar debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Venha encher, coloque nas mãos de cada líder, ó Deus, a mesma unção que estava sobre o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós recebemos a Tua palavra, que o Senhor nos disse nesta noite: eu vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para colocar em ordem a vida das pessoas, para tirá-la das trevas, para trazê-la para a luz. Senhor, onde esse líder colocar as mãos, por quem quer que ele orar, o milagre vai acontecer, a resposta virá, a porta vai se abrir, essa célula vai discipular, vai cuidar uns dos outros e vai multiplicar, porque o Senhor está conosco. Nós estamos sendo enviados hoje para as casas,
E eu quero declarar, Senhor, muitas casas aqui receberão nossas reuniões. E a casa que receber, que haja paz, paz que excede todo entendimento, que guarde os corações. Haverá paz, haverá prosperidade, haverá abundância nessa casa. Haverá, Senhor, salvação, haverá cura. Haverá, Senhor, ó Deus, multiplicação. Ó Deus, eu já estou profetizando. Ó Deus, pelos olhos da fé, eu vejo no decorrer desse ano muitas casas, ó Deus, abrindo as portas, recebendo o Senhor. Ó Deus, recebendo a Tua presença. Pessoas vão ser libertas, restauradas, transformadas através das casas, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que ainda não conhecem, dá a eles, Pai Santo, ó Deus, dá a eles a oportunidade de conhecer um pequeno grupo, de viver em família, de ser amado e amar, de servir e ser servido, de ser ajudado e ajudar, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos não podem, pelo trabalho, pelo estudo, mas dá a essa pessoa a experiência de viver, Senhor, ó Deus, essa experiência em pequenos grupos. E cancela toda ação do mal que quer destruir, criar confusão. Nós não somos uma Cafarnaum, nós somos da paz, nós somos do reino, nós somos filhos do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, ó Deus, por essa reunião. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe poderosamente os nossos aniversariantes. Que o Senhor, ó Deus, cuide de cada um, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por aqueles que completaram mais um ano de vida, essa semana que passou, aqueles que estão completando hoje, aqueles que irão completar, ó Deus, no início dessa semana. A Mariana, que amanhã completa mais um ano de vida. Muitos irmãos que completaram, muito obrigado, Senhor, te agradecemos. Prospera-os, abençoa-os, fortalece-os, cuida, guarda, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o Arthur, o filhinho do João Paulo, abençoe a Natália, do Gabriel, abençoe a Manu, filha da Thaís, abençoe o Luiz Eduardo, da Dorila e do Chicão, abençoe o Mário, da Eli, ó Deus, a Jimmy, esposa do Johnny, abençoe a Amanda, Senhor, ó Deus, abençoe a Eva, Senhor, abençoe a Mariana, cuide, em nome do Senhor Jesus, dos nossos aniversariantes, leva-nos em paz e em segurança, dá-nos uma noite abençoada, um sono reparador, uma semana extraordinária, para a glória do Teu nome. Nós oramos, te agradecemos, te louvamos, bendizemos e exaltamos ao Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus oramos, amém.